por que mesmo eu escolhi medicina? Para cuidar das pessoas, não foi? Sim, claro. Mas é muita coisa. Não vai sobrar tempo para mais nada? Não precisa mais ser assim. Você vai ver. A Afya é o maior hub de educação e soluções digitais para médicos. Acompanhamos toda a sua jornada, do sonho à formação, da formação à prática, da prática à realização. Afya, viva o melhor da medicina. Olá, eu sou Antônio Timóteo, repórter especial da Exame em Brasília, e hoje nós estamos aqui no Senado Federal, conversando com o senador Humberto Costa, hoje presidente da Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal e vice-presidente da Comissão sobre Mudanças Climáticas, uma comissão mista do Congresso Nacional que reúne deputados e senadores, para batermos um papo aqui para esse nosso grande especial, no mês do ESG, para conversarmos um pouquinho sobre a transição para uma economia de baixo carbono. Senador, boa tarde. Boa tarde, é um prazer. Senador, obrigado por nos receber aqui para a gente conversar um pouquinho. Eu queria começar o nosso bate-papo, senador, com o senhor contando um pouquinho qual é o papel do Legislativo nesse debate nacional e nesse debate global sobre a transição energética, mudanças climáticas. O Brasil hoje é testemunha ocular desse processo. A gente está vivendo uma grande tragédia no Rio Grande do Sul. Se o tema já estava em discussão, agora a gente precisa ainda mais acelerar esses debates. Sim, mas na verdade sempre é bom dizer que aqui no Parlamento, que cumpre um papel importante na definição especialmente da regulação de vários desses segmentos da atividade econômica voltados para uma economia de baixo carbono, é que nós temos posições aqui dentro que são favoráveis a um processo de transição como esse, que tem contribuído para que nós possamos estabelecer mercados regulados e que possam fazer parte de um novo tipo de economia, mas, por outro lado, nós temos também setores importantes que têm uma visão negacionista em relação ao problema das mudanças climáticas, que querem uma economia que continue a utilizar de forma, eu diria até exagerada, os recursos naturais de que nós dispomos, até porque são recursos finitos, né? Então se estabelece aqui uma grande disputa política entre esses dois modelos, essas duas propostas. E o Congresso, ao mesmo tempo que tem tido avanços importantes, por outro lado também tem aberto a possibilidade de que retrocessos eles sejam conseguidos. E hoje, especialmente, essa contradição nesse campo entre o que pensa o governo, como age o governo e como a maioria do Congresso tem agido. Ótimo, isso é interessante. Como é que se dá esse debate legislativo aqui na casa, senador? O governo tem sido um catalisador de propostas. Queria que o senhor contasse também um pouquinho para a gente sobre o surgimento dessa comissão mista que trata do tema, né, das mudanças climáticas. Qual a importância da gente ter esse debate no legislativo? A Comissão Mista de Mudanças Climáticas, ela é já da segunda década do século XXI. Ela reúne senadores e deputados, ela tem mandatos de 1 ano aproximadamente e trata de temas importantes, como o próprio tema das mudanças climáticas, esse debate que é profundamente surreal, que é o debate entre quem acha que existem as mudanças climáticas e aquecimento global e quem não acha que existam. Mas, ao longo desse tempo, ela contribuiu com alguns momentos importantes do Parlamento. A elaboração de um novo Código Florestal, a discussão sobre inúmeros projetos e inúmeras ações que o Congresso debate. Agora, é importante ressaltar, inclusive, que essa comissão ela não tem um papel legislativo importante. É uma comissão mista, que por ela não passam projetos que vão ser votados na Câmara ou no Senado, mas que ela é um espaço muito rico de debates políticos e de acúmulo de conhecimento para que a Câmara e o Senado, separadamente, possam discutir realmente os projetos que são apresentados, seja pelo governo, seja pelos próprios parlamentares. Tivemos, inclusive,
um processo em que essa comissão ficou inativa por aproximadamente 3 anos, né? Só agora, recentemente, é que nós voltamos a reuni-la, houve uma renovação dos seus quadros, novos presidentes foram eleitos, ela já teve condição de participar do processo da COP. Nesse momento, nós estamos trabalhando alguns temas importantes, como, por exemplo, o tema da desertificação no semiárido brasileiro. Houve um acompanhamento da comissão em relação a essas enchentes que aconteceram no Rio Grande do Sul, assim como as mudanças que estão acontecendo no Pantanal devido a esse processo acelerado de degradação. Então, ela cumpre um papel importante, especialmente em catalisar um debate junto à sociedade, não é? E nós esperamos que, nesse mandato desse ano, a comissão possa se envolver muito fortemente em alguns temas, né? Por exemplo, esse tema das tragédias climáticas que nós estamos vivendo, né? Eventos climáticos extremos. Vivemos no ano passado uma seca na região amazônica, esse ano enchentes em vários lugares, né? Esse processo de desertificação no Nordeste que se acelerou, e nós temos, portanto, uma pauta muito importante, muito interessante. E no Senado e na Câmara, no Congresso Nacional como um todo, temos muitas matérias nessa área, tanto algumas que representam avanços para a preservação ambiental, para esse plano de transição ecológica, e outras que trabalham fortemente para ampliarmos essa degradação, tendo o interesse econômico como a base que move essas pessoas, esses partidos, enfim. O senhor nos citaria algum desses projetos de ambas as correntes de pensamento? Sim, nós temos hoje, em relação aos que são defensores da ideia de que não existe mudança climática nem aquecimento global, hoje nós temos 25 projetos e mais 3 emendas constitucionais que, se aprovados, vão produzir um processo de degradação ambiental ainda mais grave. Vou dar alguns exemplos. Projeto que reduz a área de preservação florestal na Amazônia. Se sai de 65% das áreas preservadas para 50%. Tudo isso no interesse de alguns segmentos que querem substituir a mata virgem por pastos para os animais, para a prática da pecuária. Tivemos esse ano a aprovação de uma lei que libera de forma nunca vista no Brasil a utilização dos agrotóxicos, né? Temos propostas que levam à eliminação de mata nativa em propriedades que têm especificamente uma área de preservação ambiental. Temos projetos que interferem diretamente no que ainda resta de Mata Atlântica. Agora mesmo estamos discutindo uma proposta que quer tirar do controle da União as áreas costeiras e ribeirinhas do Brasil, essa chamada PEC das praias. Mas, por outro lado, outros projetos também têm caminhado, né? Todos esses que mexem com a transição energética, possibilitando, por exemplo, que o Brasil seja um país pioneiro na questão da produção dos combustíveis do futuro, tipo o diesel verde, onde agora mesmo na refinaria Abreu e Lima, nessa fase de expansão, vai ser exclusivamente dedicada à produção do diesel verde, a produção do etanol, que tem avançado e que tem sido progressivamente mais utilizado, essa perspectiva da produção do hidrogênio verde. Então, o Brasil é um país que tem um potencial gigantesco do ponto de vista econômico e de construção de uma imagem no mundo que tem tido também guarida aqui no Congresso Nacional. Ou seja, nós temos uma condição em que, tanto de um lado, o debate sobre a questão de acelerar essa transição ecológica, tem aderentes aqui, e, por outro lado, aqueles que negam toda essa realidade que está acontecendo. E aí uma coisa importante,
a opinião pública tem um papel decisivo na definição de qual desses rumos nós vamos tomar. Temos conseguido também avanços importantes, como eu falei. O senhor não mencionou um projeto que parece muito interessante, é um debate global, que é a regulação do mercado de carbono, Sim. de emissões. Como é que o senhor vê esse debate no Brasil e a experiência internacional? A gente tem uma legislação europeia que foi construída, o Brasil está debatendo isso internamente. Como é que o senhor avalia esse debate? Bem, nós já tivemos um primeiro debate que aconteceu na Câmara, se estabeleceu uma regulação que tem muitos pontos bastante positivos, essa regulação de um mercado de carbono que vai na linha da orientação internacional de nós termos uma possibilidade de que aqueles que desenvolvem atividades com muita emissão de gás carbônico possam adquirir créditos daqueles que atuam economicamente em atividades que não geram, são inclusive não atingem sequer aquela meta máxima permitida da utilização do carbono, né? Sim. E, portanto, há uma organização moderna dentro dessas propostas que estão fluindo aqui, né? Agora está aqui no Senado, nós vamos avançar nessa discussão e eu acredito que se não houver grandes mudanças em relação ao que foi aprovado na Câmara, nós aqui vamos ter uma lei que trata da regulação do mercado de carbono bastante sintonizada com o que é o desenho internacional. E que, inclusive, tem despertado muitos interesses, né? Dos Sim. empresários brasileiros, mas Com também certeza. dos empresários de outros países e que vai permitir que nós avancemos fortemente para que o Brasil seja um exemplo importante e, com isso, seja capaz de captar investimentos importantes para o país. Ótimo. O Brasil revisou ali as suas metas de emissão de carbono, né, assim que o presidente Lula tomou posse. E há um debate, me parece que já no governo, de uma nova revisão, de que o Brasil tenha metas mais ambiciosas para reduzir as emissões. Como é que o senhor avalia isso? A gente tem espaço? Nossa matriz energética nos favorece nesse sentido? Onde é que a gente precisaria concentrar esforços para reduzir as emissões de poluentes no país? Eu sou daqueles que acham que nós temos ainda muito por caminhar, temos grandes potenciais, né? O Brasil é um país privilegiado e, ao mesmo tempo, um país que fez opções lá no passado por um tipo de matriz energética que hoje é muito valorizada, né? Sim. Nós hoje temos a produção de energia elétrica a partir daquelas centrais hidrelétricas, não é? Sim. Grandes centrais, mas também as pequenas centrais de produção hidrelétrica que precisam de uma regulação específica para avançarem ainda mais. Nós temos uma matriz energética que vem crescendo fortemente, que é a da energia eólica, também a da energia solar. Nós somos produtores de etanol, nós estamos desenvolvendo o combustível moderno para a aviação. Então nós temos um potencial, eu diria que um potencial gigantesco, né? E que se soma aí à produção solar, os parques de energia solar do Brasil também avançaram bastante. E nesse sentido eu acho que nós vamos ocupando um papel importante em estabelecer esse controle da emissão de gases do efeito estufa. Mas as coisas muito importantes no curto prazo, o governo também está procurando fazer. Nós conseguimos reduzir significativamente o processo de desmatamento na Amazônia. O desmatamento ainda é uma das principais causas do crescimento da produção de gases de efeito estufa. Nós diminuímos, ainda que precisando diminuir muito mais, os desmatamentos e as queimadas na região do Pantanal. Sim. E eu acho que isso faz com que nós possamos ter metas avançadas. O governo atual estabeleceu 2030 como ano em que nós vamos chegar a um
processo de queimadas na Amazônia que chegue a zero, que tenha produção zero de gases estufa ali. Isso não só é muito importante para o nosso país, para que nós possamos sofrer menos com essas mudanças climáticas, mas também para darmos uma contribuição no mundo em relação ao controle e enfrentamento dessa produção. Então, eu acho que o Brasil tem tudo, e o Executivo está consciente disso, para dar um exemplo de que é possível estabelecer esse controle. O senhor mencionou a Amazônia e o debate de transição energética global, esse debate mostra que o crescimento do uso de energias sustentáveis ainda será acompanhado pelo uso de combustíveis fósseis, né, o petróleo sobretudo. E há um debate no Brasil sobre a exploração de petróleo lá na foz do Amazonas. Como é que o senhor avalia esse debate? Ele precisa ser enfrentado? A Petrobras tem vocalizado esse debate e tem dito que há condições da gente fazer uma exploração que preserve o meio ambiente. Eu queria que o senhor, como é que o senhor está acompanhando esse debate, como é que o senhor avalia isso? Eu acho que, infelizmente, ainda durante um bom tempo, nós, que eu digo, o mundo, sim, vai depender dos combustíveis fósseis, né? Uhum. E, obviamente, que economicamente essa é uma atividade ainda muito importante. Eu acredito que é possível, nesse processo de transição, nós temos uma convivência entre o caminho para a predominância dessas novas matrizes energéticas, a energia solar, a energia eólica, energia produzida a partir de usinas offshore, não é? O hidrogênio verde, o diesel verde, enfim. Mas, por outro lado, tomando-se todos os cuidados possíveis e imagináveis, nós ainda temos a exploração do petróleo. Até porque essa nova fronteira que se abriu é uma fronteira na região amazônica, onde boa parte da preservação que nós fazemos está ali, onde engatinha ainda uma economia sustentável a partir da produção agrícola, daqueles elementos que compõem a floresta e que hoje, sim, são economicamente bastante viáveis, a produção de açaí, por exemplo, a produção, sim, de cacau, mas que leva um tempo para que isso, inclusive também da utilização da biodiversidade, a indústria farmacêutica, sejam expressivos economicamente. Sim. Então, eu acredito que se nós ainda vamos ter um grau de dependência importante dos combustíveis fósseis, por que não nós não darmos alternativa, nós darmos a oportunidade que a região norte, que é tão importante no processo da preservação, possa ter uma atividade econômica que lhe renda recursos e que possam, com esses recursos, enfrentar a pobreza, enfrentar a desigualdade, levar ao desenvolvimento. Interessante. Eu queria entender, senador, como é que o senhor resume um pouco esse nosso caminho para essa transição para uma economia de baixo carbono. Então, assim, a gente mencionou aqui no nosso papo, a gente já tem uma matriz energética limpa, né? Essa decisão tomada lá no passado por produzir energia elétrica, sobretudo, quer dizer, a grande maioria da nossa energia é hidrelétricas. A gente está fazendo esse trabalho para aumentar o uso de energias renováveis, eólica e solar. A gente também tem o etanol da cana-de-açúcar, mas também o etanol de milho está surgindo como alternativa no Brasil, né? Sobretudo na região do Mato Grosso, e ao mesmo tempo essa convivência com essa matriz energética, os combustíveis fósseis. O senhor entende que a gente está no caminho certo? Nós precisamos ainda de alguma regulação específica? Onde é que o senhor acha que estão os detalhes necessários para a gente avançar nessa pauta, nessa agenda? Eu acho que nós estamos avançando, né? E hoje a tarefa principal é exatamente nós termos um processo que defina claramente como vai se dar a regulação dessas atividades. Até para que isso incentive o interesse de investidores nacionais e internacionais para aplicarem esses recursos
no Brasil. E eu acho que isso, tanto o governo quanto o Congresso Nacional, tem cumprido um papel. Veja que nessa discussão que trata mais especificamente da economia de baixo carbono, o Congresso Nacional não tem negado ao Executivo a aprovação de projetos importantes, como nós falamos aqui, a regulação do mercado de carbono, Sim. que já foi votado na Câmara, já está aqui no Senado e eu acho que deve ser votado ainda esse ano. Então, eu diria que nós estamos num caminho certo, podemos acelerar um pouco esse passo, mas para isso nós temos que levar em consideração que nós temos um Congresso que é extremamente plural e onde há um peso muito importante desses setores que têm uma visão, digamos assim, de uma economia nos moldes passados, né? Mas eu creio que avançando-se na regulação, a gente vai conseguir avançar bastante. Onde a gente vai, fora do Brasil, o que a gente sempre escuta é do interesse de empresas que querem investir aqui, de fundos de pensão que querem investir aqui. A própria comunidade internacional já começa a estabelecer muitos limites para, por exemplo, consumir produtos de países que não têm matrizes energéticas mais sustentáveis. Então, acho que nós estamos num caminho certo. Precisaria acelerar um pouco mais e, para isso, é importante avançar nos entendimentos e acordos no Congresso Nacional, já que o governo não tem maioria aqui. Queria que o senhor contasse um pouquinho sobre a experiência que o senhor teve na COP no ano passado, como é que foram os debates lá e as expectativas para a COP no Brasil. Bom, foi uma experiência bastante rica, não é? Nós tivemos a oportunidade ali de ter um contato, um intercâmbio que ele se faz desde empresas, muitas empresas participavam, corporações, associações que representam empresas importantes do Brasil e do mundo. Então, esse contato é importante. Contatos com governos, também muito importante. Vários governos, vários países estabeleceram ali os seus escritórios, né? E ali nós podíamos ter contato com gente da academia daqueles países, com parlamentares, com representantes do governo, com cientistas, com empresas, e com isso a gente poder fazer essa troca de experiências, esse intercâmbio. A própria participação da sociedade civil é muito grande. Acho que em qualquer outro tipo de articulação não há o mesmo nível de participação da sociedade civil como nessas conferências relativas ao clima, não é? Acho que o Brasil teve bom desempenho, por exemplo, na COP, tanto do ponto de vista do governo, apesar de que era um governo ainda no início, né, um ano de mandato aproximadamente, mas o Brasil conseguiu, inclusive, ser uma referência, ocupar um papel de liderança. E eu espero que na COP do ano que vem, que vai ser aqui no Brasil, e só isso já cria uma expectativa muito grande, Sim. nós possamos estar à frente desse processo de luta para que essa transição ecológica aconteça. E eu acredito que nós vamos estar bem para isso. Acredito que boa parte desses projetos que nós temos como muito importantes para desenhar um novo perfil da economia brasileira estejam todos aprovados, que seja um mercado com regras bastante claras e, principalmente, eu espero do outro lado que esses projetos que caminham por um rumo de desprezar tudo isso que hoje é importante globalmente, não tenham conseguido avançar. Eu acho que se nós tivermos esse equilíbrio, eu não tenho dúvida que o Brasil, mais uma vez, vai ser principal protagonista desse debate no campo internacional. Ótimo. E aproveitando esse gancho do internacional, o senhor também é membro do Parlasul. Eu queria entender como é que o Mercosul está tratando desses temas de transição energética, como é que tem sido esse debate ali no parlamento do Mercosul e que iniciativas a gente pode esperar a nível de América do Sul para contribuir para essa transição energética? Olha, do ponto de vista
do Parlasul, o Parlasul tem algumas limitações institucionais muito grandes. Sim. Diferentemente do Parlamento Europeu, as decisões do Parlasul, elas não são decisões imperativas para os países. Infelizmente, ele termina se transformando num espaço de debate, de discussão, de sugestões para o Mercosul e para cada um dos seus países. Mas o debate político sempre é algo muito importante, porque vai ganhando as mentes das pessoas, vai construindo uma nova visão de como pensar o mundo e o próprio Mercosul. Já em relação ao Mercosul em si, sim, aí há avanços. O Brasil tem procurado avançar nesse sentido, puxado o estabelecimento de acordos que levem em consideração, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, esse debate sobre a preservação do meio ambiente, a produção de matrizes energéticas limpas. Mas, para além do próprio Parlasul, porque o Parlasul e o Mercosul têm relações fortes com alguns países que têm caminhado também numa política semelhante a essa que o Brasil quer implementar. A Colômbia, por exemplo, né, tem sido ousada, ainda que haja muitos questionamentos, nesse campo de afirmar peremptoriamente que não quer trabalhar mais com a matriz energética dos combustíveis fósseis, né? Já não abrem novos espaços de exploração de petróleo, limitam essa produção, e outros que ficam um pouco entre uma coisa e outra, né? Mas eu acredito que a tendência, até porque os países da América Latina, especialmente da América do Sul, têm similaridades muito grandes, né? Sim. Então, se você consegue o estabelecimento de políticas continentais com esse sentido, cada um dos países vai ganhar bastante, inclusive o Brasil, né? Com certeza. Eu queria trazer o nosso debate agora, senador, para um tema que que ganhou, né, as manchetes de jornais, revistas, sites e das televisões, que é a tragédia do Rio Grande do Sul. Mas eu queria trazer isso mais para um contexto nacional. Queria entender, na avaliação do senhor e pelo que vocês têm debatido no Congresso, com o governo e nas experiências internacionais, se as cidades brasileiras, as capitais ou mesmo as cidades interioranas estão preparadas para esses eventos climáticos extremos, né? E queria entender como é que o Congresso pode contribuir para que as nossas cidades se preparem e que a gente evite casos extremos como os que aconteceram no Rio Grande do Sul. Eu acho que nós não estamos preparados, né? Nós temos cidades que são modelos em vários aspectos, modelos em termos de qualidade de vida, modelos importantes que investem, que se compõem de investimentos importantes em saúde, educação, enfim, mas do ponto de vista ambiental e principalmente do ponto de vista da capacidade de responder às consequências dessas mudanças que nós estamos vivendo, com toda certeza nós não temos. O Brasil precisa urgentemente, inclusive, abrir um debate sobre isso, né? Hoje, o que são os modelos de gestões exemplares, né? São aquelas cidades com todas as suas ruas pavimentadas, que não tem espaços por onde a água possa fluir no momento em que você tem chuvas exageradas, transbordamento de rios, de córregos, enfim. Então, é preciso repensar esse modelo, é preciso construir outros paradigmas, né? Agora estão falando muito sobre essa questão das cidades esponja, né? Pode ser uma saída. Então, se nós caminharmos por um rumo como esse, nós vamos fazer o sentido inverso ao que nós fizemos até hoje. Sim. O que é considerado uma cidade moderna no Brasil hoje é uma cidade com muito pavimento, com trânsito, enfim. Nós teríamos que fazer um movimento inverso. Para o quê? Para, ao invés da pavimentação, ao invés do cimento, nós termos cada vez mais áreas verdes, não é? Que possam, inclusive, absorver em grande parte as precipitações pluviométricas, né? Sim. Então,
eu acho que nós não estamos preparados e temos que nos preparar. Eu imagino como fazer isso na cidade de São Paulo, por exemplo. Pois é. Na maior cidade é muito difícil. A gente se lembra aí, qual foi a saída que em alguns momentos São Paulo teve para enfrentar os alagamentos que são anuais, né? Chega-se ao final do ano, aquelas chuvas produzem enchentes, enfim. Era o que? Era a construção de piscinões de cimento para armazenar água, né? Então, é possível que esse novo paradigma nos leve a fazer uma inversão nesse tipo de visão, mas ao mesmo tempo também tem um custo para você desfazer tudo isso que foi construído ao longo do tempo, mas acho que vale a pena. E acho que deve ser uma preocupação do governo levar esse debate para o Brasil como um todo, para os gestores, para os prefeitos, né? Tem coisa que desperte mais o bem-estar do cidadão do que estar numa cidade onde se avançou para cima do rio ou do mar para fazer calçadões, etc. Tudo isso vai ter que ser repensado, né? Mesmo Brasília, que é uma cidade planejada e uma cidade que tem 64 anos, a gente vê alagamentos na Asa Norte, né, bairro do Distrito Federal, em outras regiões. Então, é um debate caro a todo o país. Todo o país, interessante. Alguma proposta legislativa ou algum debate embrionário está ocorrendo no Congresso para enfrentar esse debate? A gente ainda precisa de uma legislação mais básica para tratar de emergências? Como é que o senhor... Não, eu acredito que ainda não há acúmulo suficiente. Nós já estamos sofrendo com esses eventos extremos há algum tempo, né? A gente for lembrar o que aconteceu no Rio de Janeiro, o que aconteceu na Bahia, agora essa tragédia como nunca tinha havido no Brasil, no Rio Grande do Sul, mas eu acho que foi esse episódio do Rio Grande do Sul que produziu uma comoção maior e o início da criação de uma consciência de que as mudanças climáticas existem, o aquecimento global existe, isso se reflete sobre todo o mundo, todos os países do mundo estão sofrendo de alguma forma com isso, e aí agora está se despertando o interesse por fazer esse debate. Eu acho que ele vai ser importante nessas eleições municipais agora, e com isso também o Congresso Nacional vai ocupar um papel quando novas propostas de leis forem apresentadas para servirem como verdadeiros estatutos das cidades, né? Vamos ver. Ótimo, senador. Eu queria concluir o nosso bate-papo entendendo do senhor se existe um projeto prioritário nessa pauta da transição para a economia de baixo carbono, ou se o senhor elencaria alguns que o senhor considera agora prioritários neste ano legislativo? Olha, existem alguns que são importantes. O próprio plano de transformação ecológica, que é mais global, ele é muito importante porque ele tem as diretrizes gerais do que nós pretendemos fazer. Sair da condição de um processo de desenvolvimento que nós temos, que é baseado numa economia que utiliza exageradamente os recursos naturais até a sua exaustão, que produz gases do efeito estufa em larga escala, e nós passarmos para um novo modelo que seja sustentável, com a nova matriz energética, que possa, inclusive, trazer os benefícios dessa mudança para dar à população a oportunidade de viver num país menos desigual e menos injusto. Acho que uma grande prioridade é essa da regulação do mercado de carbono, porque vai privilegiar e vai permitir que aquelas empresas que produzem abaixo daquela média de gases do efeito estufa o acesso a investimentos, a recursos que virão na forma da compra daqueles bônus de carbono que ela pode oferecer ao mercado. Eu acho que isso é muito importante. A produção do combustível do futuro também. Hoje a gente sabe que a aviação é uma atividade econômica fortíssima, não é? Então você ter um combustível mais barato e sustentável, como é o querosene de aviação,
não se chama verde, mas se chama sustentável, sem dúvida é uma coisa importante. Eu acho que esses dois são importantes. A regulação dessa questão da produção energética no mar, offshore, isso é importante. Tive a oportunidade de agora, quando fui à COP, ver os investimentos que são feitos ali em energia eólica no mar. Mas é preciso ter uma regulação, saber se são leis municipais, se são leis estaduais, se são leis federais, quais são as exigências para que isso aconteça, porque hoje um dos problemas da expansão dessa matriz eólica é que os prejuízos, ou digamos assim, os efeitos colaterais hoje existem e são muito fortes. Desde o fato de que as terras que pertencem a pequenos produtores, elas terminam sendo adquiridas por essas empresas, o funcionamento daquelas hélices que produzem a energia alteram o próprio meio ambiente, alteram, por exemplo, a presença de animais que são caçados pelos trabalhadores ou de outros animais que produzem economicamente para eles. Então, eu acho que coisas assim a gente já tem condição de estar tratando para fazer as coisas avançarem. Mas eu diria que esses três são muito importantes. Ótimo. Senador, obrigado pela atenção do senhor e até uma próxima. Eu que agradeço, um grande prazer. E obrigado a você que nos acompanha na Exame, continue acompanhando aqui as nossas entrevistas e publicações no mês do ESG, continue acessando a exame.com e assine a nossa revista. Obrigado a você e até a próxima.